Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos então aos destaques do dia. E olha só, na maior cidade do país, motoristas e cobradores de ônibus entram em greve. Nós vamos acompanhar essa movimentação. Senado aprova projeto que estabelece teto para o ICMS dos combustíveis. E você vai ver também as últimas informações sobre as buscas pelo jornalista e o indigenista que estão desaparecidos no Amazonas. Tudo isso a partir de agora. Olha só, e eu começo essa edição falando justamente das buscas pelo indigenista Bruno Araújo e pelo jornalista Dom Philips, as buscas que continuam no Amazonas. Ontem, a esposa de Dom afirmou que os corpos dos dois teriam sido encontrados e essa notícia causou grande repercussão. Mas a informação não foi confirmada pela Polícia Federal. Durante as buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou uma mochila, um notebook, um chinelo e um par de botas que pertencem aos dois. Eles desapareceram no dia 5 de junho, quando navegavam pela terra indígena Vale Javari, no Amazonas. Além dos esforços concentrados na região, as buscas continuam em outras áreas do rio Itacoaí e as investigações seguem sendo realizadas de forma técnica, segundo a Polícia Federal. A reserva onde eles desapareceram é palco de conflitos relacionados ao tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. As buscas ao indigenista e ao jornalista reúnem o Exército, a Marinha, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e a Polícia Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o caso. Ele afirmou que Bruno Araújo, servidor da FUNAI, já vinha denunciando irregularidades e ameaças. O presidente citou ainda que a região é uma espécie de estado paralelo. É um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei. O garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. A gente acabou de ver aí o presidente do Senado e, por falar nisso, o Senado aprovou ontem o projeto que estabelece um teto de 17% para o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado nos combustíveis, também no gás natural, na energia elétrica, na comunicação e no transporte coletivo. Esses serviços agora terão um teto. A proposta foi aprovada por 65 votos a favor e 12 contrários. O texto sofreu algumas modificações propostas pelos senadores e pelo relator Fernando Bezerra. As principais reclamações dos governos estaduais que reclamam da perda de receita não foram atendidas. O projeto agora voltará para análise dos deputados. A proposta tem como principal objetivo reduzir os preços dos combustíveis, o que vai impactar diretamente na inflação. Por isso, inclusive, houve uma grande mobilização da base governista para essa aprovação. E olha, para a gente ter uma ideia da importância desse projeto, as segunda-feiras geralmente não acontecem sessões no Senado. Ontem também o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a medida vai acarretar diretamente na diminuição do preço da gasolina, que deve cair cerca de R$ 2,00 o litro e R$ 1,00 no litro do diesel. Olha, e mudando de assunto agora, 8 dos 10 municípios que mais emitem gases do aquecimento global no Brasil estão na Amazônia. Os dados divulgados pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa são referentes ao ano de 2019, o cálculo mais recente disponível para o país. Dos 8 municípios da Amazônia que estão na lista, 5 deles ficam localizados no estado do Pará e estão no topo da lista pelo mesmo motivo, o desmatamento. Mas a grande quantidade de liberação de gases no local pode ser explicada. Quando qualquer árvore morre, seja por decomposição ou por queima, ela emite carbono. É por isso que os municípios da Amazônia apresentam dados altíssimos de emissões por habitantes.
Entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, as cidades de Altamira e São Félix do Xingu, ambas do Pará, e Porto Velho, capital do estado de Rondônia, lideram a lista dos que mais emitem gases de efeito estufa. Já as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aparecem na lista na 5ª e 8ª posição, respectivamente, e apresentam causas diferentes para a liberação de carbono. As metrópoles liberam gases a partir da energia e de resíduos. Os dados divulgados também apresentam partes boas, como, por exemplo, a cidade de Caieiras, no interior paulista. O município registrou emissões negativas, já que, na comparação com o último estudo, a cidade liberou cerca de 1 bilhão de toneladas a menos de carbono. E o médico e ex-vereador Dr. Jairinho disse em depoimento à Justiça que nunca agrediu uma criança. A Justiça do Rio agora vai decidir se ele e a ex-companheira Monique Medeiros serão levados a júri popular. Os dois são acusados de matar o menino Henri Borel no ano passado. A sessão na 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, marcada para o primeiro interrogatório do ex-vereador Jairo Souza dos Santos Júnior, o Dr. Jairinho, começou com briga entre os advogados dele e a juíza Elizabeth Machado Louro. A discussão começou quando, antes da audiência começar de fato, a juíza ordenou que os advogados só ficassem de pé quando estivessem com a palavra, e os defensores de Jairinho se negaram a seguir a ordem. Por este motivo, o início do interrogatório atrasou cerca de 30 minutos. Eu estou mandando sentar, eu estou fazendo ordem aqui dentro. Eu não quero 30 advogados em pé me afrontando. Não quero e não vou continuar. Jairinho é acusado juntamente com Monique Medeiros do assassinato de Henri Borel, de 4 anos. O menino teria chegado morto a um hospital do Rio no dia 8 de março de 2021, com hemorragia e edemas pelo corpo. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, a causa da morte do garoto foi hemorragia interna e danos no fígado causados por uma ação violenta. Dessa forma, o padrasto Jairinho e a mãe da criança viraram réus do processo. Segundo a polícia, Jairinho torturava a criança e a mãe sabia da agressão que o filho sofria. O casal foi preso no dia 8 de abril de 2021 por tentativas de atrapalhar as investigações. E a gente fala agora de pandemia. O Ministério da Saúde confirmou que a média móvel de mortes no Brasil voltou a registrar aumento nos últimos dias. Por isso, inclusive, a Prefeitura de São Paulo ampliou o número de leitos destinados a doenças respiratórias. 50 novos leitos já funcionam, sendo 40 de enfermaria e 10 de UTI. A taxa de ocupação na rede municipal é de 70% para UTI e de 61% para enfermaria. A Agência Europeia de Saúde informou que novas subvariantes B4 e BA5, BA4 e BA5, estão se espalhando mais rapidamente e podem aumentar as mortes por Covid. E ainda falando de pandemia, já são 668.180 vítimas da Covid-19 no país desde o início da pandemia. E o número de infectados segue com tendência de alta. Vamos atualizar agora os dados da pandemia aqui no Brasil. Foram registradas mais 70 mortes por Covid-19 em 24 horas no país. Desde o início da pandemia, o total de óbitos pela doença já chegou a 668.180. São 40.173 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.497.038 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 163 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 34% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 43.131 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 74% em relação a 2 semanas. E olha, atenção aos belo-horizontinos. Devido a essa tendência de alta que a gente acabou de ver nos casos de Covid, em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte
publicou no Diário Oficial a alteração do decreto número 17.943 e está de volta à obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Ainda não foi especificado em relação ao uso do protetor facial em locais como estádios e feiras, por exemplo. A determinação começa a valer hoje, terça-feira. Olha só, e o assunto agora é vacinação contra a Covid. E o Brasil aplicou mais de 447 milhões e 763 mil doses da vacina. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados são aqui, né, das secretarias estaduais e também do Ministério da Saúde. Vamos checar aqui, de acordo com esses dados, segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, a primeira dose foi aplicada, olha aí, em 83,9%. Já a segunda dose, os brasileiros com a segunda dose representam 78,78%. E a primeira dose de reforço já chega a 47,21% dos brasileiros. E é importante lembrar também que a capital mineira promove nesta semana a repescagem para os grupos e faixas etárias já convocados e ainda com doses atrasadas das vacinas contra a Covid, incluindo aí o público infantil. E olha só, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais investiga uma suspeita de morte por varíola do macaco no estado. Trata-se de uma pessoa de Uberlândia que trabalhava no Araguari, no Triângulo Mineiro. Uma amostra coletada do paciente foi enviada para análise laboratorial da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. As pessoas que tiveram contato com o paciente que morreu estão sendo monitoradas. E até o momento, Minas Gerais não registrou nenhum caso de varíola do macaco. 3 casos foram confirmados no Brasil, sendo 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul. E a decisão da Justiça de limitar o atendimento dos planos de saúde ao rol da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, continua causando muitas reclamações. O deputado federal Davi Soares, do União São Paulo, também criticou a medida. O parlamentar ressaltou que milhões de pessoas serão prejudicadas. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero fazer coro à decisão errônea do STJ, a questão desse rol taxativos. Verdadeiramente, isso traz um prejuízo à população e precisa ser revisto. E tem todo o meu apoio para ser revisto. E em coro a isso, eu venho tratar da outra questão derivativa que eu tenho batalhado há 3 anos e meio aqui nessa casa, que é a questão da introdução da metodologia ABA no tratamento e na prevenção, no diagnóstico do autismo. Faço coro aqui junto ao nosso querido vereador Ronaldo Nishi de Taboão da Serra, que começou toda essa luta lá atrás, me introduziu, e hoje nós vemos resultados práticos acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, e o Brasil atrasado. Já estamos caminhando para quase 4 milhões de crianças que sofrem desse problema e está aumentando. E o governo não toma posição. Atenção, Ministério da Saúde. Se não tomar agora, o preço vai chegar e vai chegar inflacionário como a nossa inflação está agora. Olha, a indignação do deputado é a indignação de muitos brasileiros. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos atualizar as informações sobre a greve dos motoristas e cobradores de São Paulo. E você vai ver também, México proíbe touradas em uma das arenas mais tradicionais do país. Nós voltamos daqui a pouco. E nós estamos de volta agora com o segundo bloco para falar de um assunto que vai chamar a atenção de muita gente, principalmente quem gosta e protege animais. A maior arena de touradas do mundo, que fica na cidade do México, foi proibida de receber espetáculos. A ação foi promovida pela organização chamada Justiça Justa. De acordo com o juiz do caso, Jonathan Bass, a sociedade está interessada no respeito e na integridade física e emocional de todos os animais, porque são seres vivos. Embora a decisão não seja definitiva, por enquanto, as portas da Arena Monumental da Praça dos Touros do México
ficarão fechadas. E olha só, morreu ontem no Paraná um torcedor do Palmeiras que passou mal perto do estádio Couto Pereira durante a vitória da equipe paulista sobre o Coritiba. Antes da bola rolar, houve briga entre as duas torcidas. De acordo com autoridades, o homem de 25 anos havia ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica e passou mal durante a confusão. O torcedor chegou a ser encaminhado para um hospital da região, onde foram realizados exames de tomografia e radiografia que não constataram lesões. No entanto, ele não resistiu ao pico de glicemia e faleceu. A briga começou depois que 2 ônibus do Palmeiras erraram caminho para o estádio. A torcida paulista acabou entrando em conflito com a organizada do Coritiba. Apesar de ter acontecido fora do estádio, o cheiro de gás de pimenta utilizado pela polícia militar para conter a briga invadiu o estádio e causou mal-estar em diversos torcedores e até mesmo em jogadores que faziam aquecimento, paralisando o duelo por cerca de 5 minutos. Já dentro de campo, o Palmeiras venceu o Coritiba por 2-0 com gols de Dudu e Rony e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. De quebra, a equipe de Abel Ferreira acabou com um tabu de 25 anos sem vencer no estádio. Bom, vamos falar agora do lado bom do futebol, né? Que é bola rolando dentro de campo. A Austrália é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo de Futebol, após derrotar o Peru nos pênaltis, em um dos estádios onde será disputado o torneio a partir do dia 21 de novembro. A última das 32 vagas para a Copa será definida hoje, às 15 horas, 3 horas da tarde, no horário de Brasília, no jogo entre Costa Rica e Nova Zelândia. E mudando de assunto agora, a gente fala da guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou ontem que a batalha de Donbás certamente ficará na história militar como uma das mais violentas da Europa. No campo de batalhas, os separatistas pró-Rússia anunciaram que 4 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um bombardeio em massa das forças de Kiev. Segunda-feira de intensos bombardeios sobre Severodonetsk. Segundo o governador da região de Lugansk, Sergei Gaidai, entre 70% e 80% da cidade estava ocupada pelos russos e completou que as 3 pontes que unem a cidade com a vizinha Lysychansk foram destruídas. Mais cedo, o exército ucraniano admitiu que as tropas russas conseguiram expulsar os seus soldados do centro da cidade estratégica do leste ucraniano, cenário de combates há várias semanas. Em um discurso transmitido pela internet, o presidente Volodymyr Zelensky chamou de assustador o custo humano da disputa no local. As batalhas no Donbas certamente entrarão para a história militar como uma das batalhas mais brutais da Europa. O exército ucraniano e nossa inteligência taticamente ainda venceram os militares russos. Na outra região que compõe o Donbas, Donetsk, bombardeios também castigaram os moradores. Na cidade de Bakhmut, o dia foi de muito trabalho para avaliar prejuízos e tentar recuperar alguns bens. Na capital da autoproclamada República Popular de Donetsk, a cidade de Donetsk, separatistas pró-Rússia anunciaram que 4 pessoas morreram e 22 ficaram feridas em um bombardeio em massa das forças de Kiev. A cidade fica perto da linha de frente entre os separatistas e as tropas ucranianas. E um total de 381 pessoas foram condenadas em Cuba por participar de manifestações populares que aconteceram em 2021 durante a pandemia. Algumas penas, olha só, chegam a 25 anos. Um total de 381 manifestantes que participaram dos históricos protestos de 11 e 12 de julho do ano passado foram condenados em Cuba por vários crimes. Segundo a Procuradoria-Geral da República, 36 receberam sentenças de até 25 anos de prisão por sedição. Os protestos que eclodiram em 11 de julho deixaram um morto, dezenas de feridos e mais de 1.300 detidos, centenas dos quais ainda estão na prisão, segundo a organização civil Justicia Once Rota. A Procuradoria disse em um comunicado que até agora 381 pessoas foram sancionadas, incluindo 16 jovens com idade entre 16 e 18 anos, principalmente por crimes de sedição, sabotagem, roubo com força e violência, ataque, desacato e desordem pública. As sentenças são definitivas, uma vez que essas 381 pessoas já recorreram ao Supremo Tribunal. E olha só, o paulistano está tendo muitas dificuldades para se locomover nesta manhã. Motoristas de ônibus da cidade de São Paulo entraram em greve por reajuste salarial. Segundo a SP Trans,
15 empresas de ônibus estão com operação paralisadas, totalmente paralisadas. Cerca de 1,5 milhão de passageiros foram afetados com a paralisação. Uma decisão liminar da Justiça determinou que a operação fique em 80% da frota de ônibus nos horários de pico e pelo menos 60% nos demais horários. O rodízio municipal de veículos está suspenso e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o trânsito está acima da média na cidade de São Paulo desde o começo da manhã. Bom, e essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela companhia e às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Então continue ligado e até mais.